Uma aplicação das EDOs de primeira ordem são as trajetórias ortogonais, que é o seguinte: quando todas as curvas de uma família G, que depende de x, de y, em que y aqui é variável dependente de x, e C1 igual a zero, intersecta ortogonalmente todas as curvas de uma outra família H de x, y, C2 igual a zero. Então dizemos que as famílias são trajetórias ortogonais uma da outra. Aí uma observação é o que é que significa, né, uma curva intersectar ortogonalmente outra, né? Observação: duas curvas se intersectam ortogonalmente. Isso aqui num ponto A de interseção, tá? Se os vetores tangentes das curvas, né, em A forem ortogonais. Que é exatamente a situação dessa figurinha que eu fiz aqui, ó. Suponha que você tem duas curvas e que elas se intersectam bem aqui. Dizer que elas se intersectam ortogonalmente é dizer que quando você olha para o vetor tangente aqui da curva φ1 no ponto de interseção, olha para o vetor tangente da curva φ2 aqui no ponto de interseção, quando você tomar, né, o produto interno aí desses vetores tangentes, você vai ver que vai dar zero, né? Que é exatamente o que significa que tem um ângulo de 90 graus entre esses dois vetores. Portanto, significa que eles são perpendiculares, né? E é o que significa então que as curvas são ortogonais. Beleza? Trajetórias ortogonais aparecem no estudo em geral de eletricidade, magnetismo, né? Então tem várias aplicações físicas. E vamos mostrar agora num exemplo, tá? Vamos fazer a construção num exemplo, como é que você pode aplicar equações diferenciais para estudar as trajetórias ortogonais de uma família, tá? Então, ó, exemplo: encontre as trajetórias ortogonais dessa família aqui, y igual a C1 sobre x. Ó, essa daqui é exatamente o que eu poderia denotar, né, como aquela g de xy C1 igual a zero. Tá? É só você passar esse termo aqui para esse lado. Você tem uma função aqui no lado esquerdo que dependem de x, y e de C1 dando zero. Então isso aqui é a família de curvas G, tá? E o que eu estou querendo? Eu estou querendo achar uma família de curvas H, de modo que as curvas de G e H se intersectam ortogonalmente. Então a ideia vai ser... Então a ideia, né, heuristicamente, ela vai partir do seguinte: você tem aqui uma curva que pertence à família G. A ideia vai ser verificar como é que se comporta em geral o vetor tangente das curvas de G. Sabendo do comportamento em geral dos vetores tangentes, eu vou olhar um outro vetor tangente que consiga fazer 90 graus com esse vetor tangente. E a partir desse vetor tangente aqui de verde é que eu vou construir a minha curva da família H, tá certo? Então, bem por cima, né, o passo a passo vai ser esse, tá? Então, como é que eu faço isso? Então, você começa diferenciando os membros da equação, tá? Aqui, quando você diferenciar y, vai ter uma diferenciação implícita, né? Então, você fica com dy dx igual a menos c1 sobre x quadrado, tá? Você aplicou a derivada em ambos os membros. Então, com essa equação diferencial aqui, o que é que essa equação diferencial está modelando? Ela está modelando o comportamento do vetorzinho tangente de azul, tá certo? A minha ideia agora vai ser achar uma equação diferencial que consiga modelar o vetor tangente aqui de verde, né? Que consiga fazer 90 graus com esse vetor aqui. Mas aí a gente vai usar uma geometria analítica básica, tá? É só observar o seguinte, ó. Aqui em cima, dy dx representa o coeficiente angular dessa retazinha tangente T, né? Aí da geometria analítica a gente tem isso, ó. Duas retas elas são ortogonais se seus coeficientes angulares satisfazem que o produto dá menos 1, né? Então, o que é que eu tenho aí, né? Então, pega, por exemplo, M1 como sendo esse dy dx, esse coeficiente angular, né? Então, nós vamos descobrir M2. Então, ó, se M1 é igual a dy dx,
Então nesse caso aqui você vai ter que M2 vai ser menos 1 sobre M1, que é igual a menos 1 sobre dy dx, que aí vai ser menos 1, aí quem é que define dy dx é menos C1 sobre x quadrado, né? Então aqui, ó, sobre menos C1 sobre x quadrado, que aí fazendo primeiro pelo inverso da segunda, da x quadrado sobre C1, que aí usando a definição de C1, né? Porque a gente tem aqui pela definição que y é igual a C1 sobre x. Então, xy é C1. Então, significa que você tem x quadrado sobre xy, que aí é exatamente x sobre y. Então, significa que o coeficiente da reta que é perpendicular aqui a M1 é exatamente, ó, x sobre y, tá? Ou seja, o que é que a gente acabou de fazer, olhando para a figurinha? A gente acabou de descobrir quem é a equação aqui que representa esse vetorzinho de verde, tá? E aí o objetivo é, a partir desse vetor, recuperar agora a família de curvas H, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente pega e define esse vetor como uma equação diferencial, que depende de y e de x. Então, a gente define M2 como sendo da forma dy dx igual a x sobre y. Tá? Que isso aí é uma EDOzinha separável. E aí, sendo separável, a gente resolve apenas com integração, né? Significa, ó, y dy igual a x dx. E aí, integrando, a gente obtém y quadrado igual a x quadrado, mais uma constantezinha que surge da integração, que eu vou chamar de C2, né? Então, isso aqui é o que? É y quadrado menos x quadrado igual a C2. E o que é que isso aqui representa? Representa uma família de hipérboles, né? Que é exatamente a minha família h de x, y, C2 igual a zero. Né? É só você passar o C2 para a esquerda. Então, vamos agora ver geometricamente o que é que isso aí significa. Primeiro, a equação y igual a C1 sobre x. O que é que ela significa? Ó, vou desenhar um gráfico bem aqui. Vamos usar vermelho para y igual a C1 sobre x. Isso dá hipérboles desse tipo aqui, ó. Isso aqui seria as hipérboles do tipo y igual a C1 sobre x. A depender de C1, se C1 é positivo ou negativo, e a depender dos valores de x, aí a gente tem essas variações aqui, tá? Né? E aí quando você vai mudando a constante, você vai tendo a famíliazinha. Né? Você pode tentar desenhar aí no computador deixando a constantezinha variar. Você vai ver que vai dar uma família desse tipo aqui. Aí, essa outra aqui, que é y quadrado menos x quadrado igual a C2, isso aí forma também hipérboles, só que são hipérboles que se comportam desse jeito aqui, ó. Você vai variando aí o valor de C2 e o valor de x, você vai vendo, ó, que elas formam essas curvas de azul aqui que eu estou desenhando, tá? Ó. Elas fazem isso, aqui fazem isso, aqui fazem isso aqui, ó. E aqui embaixo, do mesmo jeito que faz em cima. Segundo aqui, ela está representando y quadrado menos x quadrado igual a C2. E aí o que a gente descobriu é que essas duas famílias aí se intersectam ortogonalmente, tá? Ou seja, se você for pegar aqui em qualquer canto de interseção os vetores tangentes, pega esse aqui, né? Referente a cada curva aqui no ponto de interseção, você vai ver que eles vão fazer 90 graus, tá bom? Então é desse jeito que a gente pode aplicar a teoria das equações diferenciais, né, de primeira ordem, para estudar trajetórias ortogonais, tá bom?